Você já quis saber o que faz o cérebro humano ser tão especial? O que nos separa realmente de outros animais? Talvez a resposta esteja nos nossos parentes mais próximos, os chimpanzés. Por décadas, pensou-se que apenas os humanos tinham capacidade de pensar racionalmente, de ponderar informações e mudar de ideia com base em novas evidências. Mas pesquisas recentes estão desafiando essa ideia. Um estudo publicado por cientistas da Universidade de Utrecht mostrou que chimpanzés não apenas aprendem com observações, mas também podem avaliar diferentes pistas e decidir com base nas informações mais confiáveis. Esses animais foram apresentados a uma série de contêineres escondendo comida, cada um com indícios de qualidade diferentes. À medida que novas pistas eram reveladas, muitos chimpanzés revisavam suas escolhas, descartando opções menos prováveis com a mesma lógica que um ser humano poderia usar. Isso surpreende porque sempre associamos tomada de decisão complexa com consciência humana. A capacidade de dizer "isso pode estar certo, mas isso" era considerada marcante da nossa espécie. Mas o comportamento dos chimps mostra que essa habilidade pode ter raízes evolutivas muito mais profundas do que imaginávamos. Não é apenas instinto, é um tipo de metacognição, pensar sobre pensar, que nos aproxima desses primatas de forma inesperada. E isso nos leva a questionar, se nossos cérebros são tão parecidos em certa medida, o que realmente nos torna únicos? Será que consciência, cultura e linguagem complexa são apenas uma continuação de capacidades que já existiam antes de nos tornarmos humanos? Outro ponto fascinante dessa descoberta é o papel da curiosidade no aprendizado. Humanos e chimpanzés investigam, testam hipóteses e ajustam comportamentos com base no que aprendem, um processo fundamental para a evolução. Essa habilidade pode ter sido um dos ingredientes que permitiu aos nossos ancestrais desenvolver ferramentas, explorar ambientes variados e sobreviver a mudanças climáticas ao longo de dezenas de milhares de anos. E se pensar assim nos ajuda a entender melhor o próprio cérebro, também nos revela o quanto o comportamento animal pode ser sofisticado. Pesquisadores estão agora investigando como esses processos ocorrem no nível neural, comparando padrões de atividade cerebral entre chimpanzés e humanos durante tarefas de tomada de decisão e resolução de problemas. O que é ainda mais impressionante é que essa linha de pesquisa não apenas amplia nosso entendimento sobre inteligência animal, mas também nos faz refletir sobre nós mesmos. Se nossos cérebros compartilham estratégias semelhantes de avaliação de evidências e adaptação, então a chamada distância cognitiva entre humanos e outros primatas pode ser menor do que muitos pensavam, não na forma de cultura ou tecnologia, mas nos mecanismos básicos de processamento de informação e adaptação ao ambiente. Essa descoberta mostra que o cérebro humano não é um monólito isolado, mas uma ramificação evolutiva sofisticada de capacidades que se manifestam em outras espécies de maneiras surpreendentes. E se isso já é fascinante por si só, também abre portas para uma pergunta ainda mais intrigante: quanto do que pensamos ser exclusivamente humano na verdade já existia antes de nós? Talvez curiosidade, raciocínio e adaptação não sejam apenas características humanas, mas sim pilares fundamentais da vida inteligente em geral, cortando transversalmente espécies e ecossistemas. Essa descoberta mostra que o cérebro humano não é um monólito isolado, mas uma ramificação evolutiva sofisticada de capacidades que se manifestam em outras espécies de maneiras surpreendentes. E se isso já é fascinante por si só, também abre portas para uma pergunta ainda mais intrigante: quanto do que pensamos ser exclusivamente humano na verdade já existia antes de nós? Talvez curiosidade, raciocínio e adaptação não sejam apenas características humanas, mas sim pilares fundamentais da vida inteligente em geral, cortando transversalmente espécies e ecossistemas. Essa capacidade de aprender, testar hipóteses e ajustar comportamentos pode ser um dos traços mais fundamentais da vida inteligente na Terra. Quando observamos um chimpanzé avaliando opções antes de escolher um alimento, estamos vendo um processo que, em essência, não é tão diferente do que acontece quando um ser humano analisa informações antes de tomar uma decisão importante. A diferença está no grau de complexidade, na linguagem e na cultura acumulada ao longo de milhares de anos, mas o mecanismo básico de avaliação e adaptação pode ter raízes muito mais antigas do que imaginávamos. Isso muda completamente a forma como enxergamos a evolução. Durante muito tempo, foi comum pensar nela como uma escada, onde cada espécie estaria em um degrau inferior ou superior.
Mas a ciência moderna mostra que a evolução se parece muito mais com uma árvore cheia de ramificações. Não existe uma linha reta que leva ao ser humano como objetivo final. O que existem são adaptações diferentes para contextos diferentes. E dentro dessa árvore, algumas capacidades cognitivas podem ter surgido antes mesmo da nossa própria espécie aparecer. Outra descoberta interessante é que a inteligência não se manifesta apenas de uma forma. Enquanto os humanos desenvolveram linguagem simbólica complexa e tecnologia avançada, outros animais desenvolveram memória espacial extraordinária, percepção sensorial refinada ou habilidades sociais altamente organizadas. Em muitos casos, essas competências são tão sofisticadas quanto as nossas, apenas aplicadas a necessidades diferentes. Isso nos obriga a repensar o que realmente significa ser inteligente. Quando entendemos que processos como curiosidade, experimentação e adaptação estão presentes em diferentes níveis ao longo do reino animal, começamos a perceber que o cérebro humano talvez não seja uma ruptura total com o passado, mas sim uma amplificação de algo que já estava ali. E isso traz uma reflexão importante. Se compartilhamos mecanismos mentais básicos com outras espécies, o que realmente nos diferencia? Seria a consciência de que pensamos? A capacidade de planejar a longo prazo? Ou a habilidade de construir culturas complexas que atravessam gerações? Talvez a resposta não esteja em procurar uma única característica exclusiva, mas em entender que somos parte de um contínuo biológico. E essa percepção não diminui a singularidade humana, pelo contrário, torna a nossa história ainda mais impressionante. Porque significa que a jornada até aqui começou muito antes de qualquer civilização, muito antes da escrita ou das cidades, lá atrás, quando nossos ancestrais ainda dividiam florestas com outros primatas. E é justamente essa conexão profunda que torna o estudo do comportamento animal tão fascinante. Ao observar chimpanzés tomando decisões, estamos, de certa forma, olhando para um espelho evolutivo. Um espelho que não mostra exatamente quem somos hoje, mas revela pistas de como chegamos até aqui. E quanto mais aprendemos sobre eles, mais perguntas surgem sobre nós mesmos. Se capacidades como raciocínio e adaptação estão espalhadas pela árvore da vida, então talvez a grande questão não seja se os chimpanzés pensam como humanos, mas até que ponto a inteligência é uma característica compartilhada da vida complexa na Terra. E se isso é verdade, o que ainda não descobrimos sobre outras espécies que convivem conosco, aproveite também para olhar a descrição, aonde eu deixei links importantes. E até o próximo vídeo.